Olá, gente. Então essa é a revisão para os primeiros anos dos assuntos que foram tratados online. Então vamos lá. Então a revisão para o nosso livro didático, né? Nós já estudamos um pouco do capítulo 6. O capítulo 6 se trata de modelos atômicos, né? E o capítulo 7 também se trata de modelos atômicos. E a gente começou estudando o capítulo 7 e posteriormente o capítulo 8, que trata de ligações covalentes. Então, o capítulo 8 que a gente está estudando, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Então, a gente começa do capítulo 6. Capítulo 6, né, que trata da introdução da química, que na verdade foi o assunto, né, que nós começamos. Então, a química, né, o que é essa química? O que é a química? Que é a ciência que estuda os materiais e suas transformações. Esse é o objetivo principal da química. E depois de saber a química, né, nós observamos que com a química acontecem as transformações. E essas transformações nós chamamos de reações químicas. E as reações químicas são as transformações que existem na matéria, que vocês podem avaliar, né, observar se elas ocorrem. Primeiro, através de precipitados, se misturou duas substâncias e formou um sólido, provavelmente, né, é uma reação química. Se mudou a temperatura quando você mistura, não é? Quando você observa a mudança de temperatura em uma transformação, ou seja, uma substância interagindo com outra, se mudou a temperatura, provavelmente também é uma reação química. Cor também, mudança de cor, e liberação de gás é a última evidência, né? Liberação de gás. Então essas são as evidências se está acontecendo uma reação química, uma transformação química. E depois, né, nós partimos para a historicidade, para a história da química. De onde surgiu a química, a história da química. Então, remete, né, ao pensamento grego de filosofar sobre a menor parte da matéria. E daí, né, surgiu o pensamento do átomo e surgiu também o pensamento da matéria contínua e não contínua. E com o tempo, né, com a possibilidade de existir a matéria contínua, surgiu a alquimia, a época das bruxas, do elixir da longa-vida. E posteriormente veio os experimentos de Lavoisier, descoberta do oxigênio, e ele é considerado como sendo o pai da química. Então, depois disso, né, a química surgiu como ciência. Então, a química é uma ciência que usa sua ferramenta como ferramenta principal, né, o método científico. Um método científico. Então, o método científico é a observação, é fazer experimentos, hipóteses, teorias, né? Então você tem um passo a passo da ciência, o método científico. E depois, né, nós fomos deduzindo a menor parte da matéria, né, que é o átomo, que consideramos ser o átomo, que o átomo existe uma região central, o núcleo, em que existe as partículas chamadas de prótons, que tem carga positiva, e existe também as partículas que vamos representar por N, que são neutras, que são os nêutrons. E em outra região, que aqui, né, só para motivos de introdução, chamaremos de eletrosfera, que é a região onde fica o que chamamos de elétrons, que possui carga desprezível, comparada à do próton e à do elétron. Vamos lá. E com isso, né, nós temos o poder, né, de estudar os modelos atômicos. Os modelos atômicos são a representação da realidade, foram criados para representar o átomo na realidade, né? Então, o primeiro é o da esfera maciça, o modelo de Dalton, que dizia, né, que a menor parte da matéria é uma esfera perfeita, sem divisões. Com o tempo veio Thomson,
Thomson, que dizia que o átomo era uma região positiva rica em pequenos pedacinhos que eram os elétrons mergulhados nessa região positiva. É o pudim de passas. Depois veio Rutherford com seu experimento conhecido da lâmina de ouro, né, da chapa de ouro. Rutherford, que junto com seus estudantes, né, observou que existe um núcleo denso com prótons e nêutrons e ao redor, em órbitas elípticas, existem os elétrons. Já Bohr dizia que o modelo dele é quantizado porque existem regiões específicas para a existência do elétron. Então existe o núcleo e existe as regiões específicas da primeira camada, segunda camada, e de acordo com o tamanho do átomo vai crescendo essas camadas. Mas nenhum desses é um modelo atual, porque hoje é considerado modelo de probabilidade, modelo da mecânica quântica. É um modelo quântico. O modelo quântico ele é baseado em probabilidade. Então eu posso dizer que um orbital S, assim que é chamado, é uma densidade de probabilidade de encontrar um elétron em uma região esférica. Mais ou menos assim, uma região esférica, então você tem densidades, você tem probabilidades de encontrar o elétron nessa região. Então agora podemos usar o modelo quântico, que tem a sua principal ferramenta, a distribuição eletrônica. Então o modelo quântico com sua principal ferramenta, a distribuição eletrônica. Então o modelo quântico ele tem os níveis de energia, que chamamos de N, que podem ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E dentro desses níveis existe o que chamamos de subníveis. E esses subníveis são chamados de orbitais. O S, que cabe 2, esférico, o P, halteres, que cabe até 6, o D, 10 e F, 14. Então, eu ainda posso fazer um desenho que represente esses orbitais aí. SPDF. Uma esfera, um halteres, como se fosse uma borboleta, vou fazer aqui. O S seria uma esfera, o P seria um halteres, o D parecia uma borboleta nessa forma aqui, e o F é um pouco complexo, eu vou deixar quem tiver curiosidade de procurar, né, os orbitais F. E com isso, né, nós podemos usar o diagrama de Linus-Pauling, que é a combinação dos níveis dos dois números quânticos citados acima, e assim nós conseguimos obter a distribuição eletrônica e assim tentar entender um pouco, né, as propriedades dos materiais usando essa distribuição. Então existe um macete. No primeiro nível tem um subnível S, 100. No segundo nível, 100 pão. No terceiro nível, 100 pão dá. Então inicialmente usamos o 1S, depois o 2S, depois o 2P e o 3S. Então vamos para os exemplos. Então no primeiro exemplo, vamos distribuir 2 elétrons. Então para distribuir 2 elétrons eu vou usar um S2. No primeiro nível, subnível S, 2 elétrons que querem ser distribuídos. Vamos para o próximo exemplo, vamos colocar 4 elétrons. Então aí eu tenho que usar a mesma coisa, um S2, e eu vou ter que partir para o próximo orbital. E o próximo orbital é o 2S. No subnível 2 e o S. Como eu quero 2 elétrons, eu tenho que colocar um 2 aqui acima. Então aí eu terei 4 elétrons. E agora 10 elétrons. E agora eu preciso usar o 2P até chegar em 10. Então vai ficar um S2, 2S2, 2P6. E aí está
a distribuição para 3 átomos com 2, 4, 6, 2, 4 e 10 elétrons. E em sequência nós vimos a tabela periódica, é uma ferramenta de consulta para se obter o número de nêutrons, para se obter o número de prótons e elétrons, então ela é mais ou menos assim. Ficou meio estranho o desenho, né? Aí formou um quadrado, tem um quadrado aqui embaixo, uma parte também dos elementos aqui embaixo. Então nessa forma aqui existem as famílias. E nesse sentido assim, ó, existe 7 períodos, 1, 2, 3, né, em sequência. É mais ou menos assim a tabela periódica, claro, não contando com a deformação da figura. Então aí eu consigo obter, por exemplo, o Z, que é o número atômico, que expressa o número de prótons, com o número atômico, né? Na tabela periódica, o número de prótons também vai ser o número de elétrons do átomo. E a massa, que também é expressa por A, que é a soma. E assim você consegue achar o número de nêutrons. Vai ser a soma dos prótons mais o número de nêutrons. Então você lê o Z, que é o número atômico, P, e você tem a massa lá na tabela periódica. Então quando você subtrai os dois, né, o A menos P, você obtém o número de elétrons. E com a tabela periódica a gente obtém os elétrons, faz a distribuição e tenta entender um pouco, né, do comportamento dos átomos. E então, partindo para moléculas, os átomos eles vão se unir através do que chamamos, né, dos modelos de ligação, que são chamados de ligações químicas. Ligações são conexões entre os átomos, ligações químicas. E essas ligações químicas vão gerar as moléculas, moléculas ou macromoléculas, moléculas maiores. Mas aqui eu vou colocar só moléculas. E as ligações químicas, se for compartilhamento de elétrons, covalente. Se for interação entre cátion e ânion, iônica. E se for de um metal, metálica. Então essas são as teorias que existem para descrever as conexões que existem entre os átomos. Covalente, compartilhamento. Iônica, quando eu tenho um cátion, um átomo que perde elétrons, e um ânion, um átomo que ganha elétrons. E com isso, né, nós geramos a molécula, e aqui, ó, que os átomos, o átomo vai ter que seguir uma regra, a regra do octeto de início, que é uma regra fácil de se entender, e é por isso que ele vai se conectar, porque quando ele adquire 8 elétrons na sua última camada, ele vai ficar sem reagir. Isso quer dizer que ele fica estável, né? E todo átomo quer essa estabilidade. E ele vai gerar, né, as moléculas com essas interações, né? Com esse compartilhamento de elétrons, obtendo o seu octeto. Então eu posso representar um átomo A, que vai interagir com o átomo B, com o seu elétronzinho aqui, ó, com os seus elétrons não ligantes, vai interagir com o átomo B, tá aqui esse elétron, com seus elétrons também não ligantes. Então, quando você coloca os dois, esses dois aqui, eles vão representar, eles estão tanto para A quanto para B. Então, quando a gente faz a soma de todos os elétrons, vocês vão ver que eles terão 8. Então, aqui, ó, 2 para A, 4, 6, 8. Então, ele está estável. Então, quando a gente faz a conta para B do mesmo jeito, 2, 4, 6, 8, também estável. E essa representação é a representação de Lewis. Essa representação é a representação molecular, que ele só quer saber o número de átomos que compõem a molécula. E eu também posso fazer a representação da estrutura, trocando os pontinhos por um traço, porque assim eu vou ter a estrutura que vai visualizar a ligação como um traço. E esse foi o resumo, né, para os primeiros anos. Então, assim eu finalizo o vídeo e agradeço a participação de todos.